Bem, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Roberto, Mirella, Isabelle, Andressa, Marcos, Vitória, Maria Júlia, Ana Luísa, Fabiana, Raquel e Karen. Nós hoje, quinta-feira, vamos estudar uma nova unidade. Nós já vínhamos conversando nas semanas anteriores de que a nossa dinâmica de aula agora é um pouquinho diferente, um pouco mais fluida, digamos assim. A gente já viu aqueles que são mais complexos e mais extensos na primeira unidade, na primeira etapa do nosso estudo. E nós hoje, e na próxima aula, vamos trabalhar com a nossa segunda unidade, que são os crimes contra a incolumidade pública. O bem protegido, o valor protegido aqui, como a gente vai ter a oportunidade de ver agora, é essa integridade coletiva, é esse interesse comum. Esses crimes são crimes previstos aí no título 7º do Código Penal, e eles não estão a proteger um indivíduo especificamente, um agente especificamente. O interesse aqui é a proteção do todo, é a proteção do coletivo, é a proteção do social. Ou seja, quando eu utilizo esses crimes, eu estou efetivamente protegendo a sociedade como um todo. Eu não estou protegendo o patrimônio de fulano, eu não estou protegendo a vida de cicrano. Então, esse interesse coletivo é o bem protegido, salvaguardado dentro dessa perspectiva. É isso que a gente vai ter como proteção essencial aqui. Nós vamos ver, dentro dessa lógica, que haverá aqui, né, dentro da previsão, né, dos crimes contra a incolumidade pública, a proteção de diversos aspectos diferentes. Os crimes que nós vamos ver na aula de hoje, eles são crimes que eu costumo brincar que eles trazem a previsão de tragédias. Eles querem aqui proteger a sociedade, o interesse coletivo como um todo, de algumas tragédias, de algumas atuações que podem, de forma muito direta, prejudicar o interesse coletivo, prejudicar o interesse da sociedade. Então, hoje nós vamos ver do artigo 250 ao 259, esses são os artigos da aula de hoje. Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos ver do 260 até o final do título. Uma informação importante, o título como um todo vai do 250 ao 285. Então, ele vai do 250 ao 285. Eu não vou ver todos os artigos com vocês. Eu vou destacar aqui, vou fazer uma seleção daqueles que são, sem dúvida nenhuma, os mais importantes. Então, é uma unidade extensa, mas é uma unidade em que a gente tem aí que claramente uma diferença de importância que a gente pode identificar. Então, os artigos que eu vou trabalhar com vocês efetivamente o conjunto de artigos, a ideia aqui é que nós tenhamos, dentro dessa perspectiva, a análise precisa, essencial desses artigos que são mais relevantes, mais importantes. Na aula de hoje, a gente vai ter um estudo, de certa forma, repetitivo, Roberto. Por quê? Porque o legislador imaginou aqui vários cenários, digamos, de várias desgraças distintas, que, uma vez ocorrendo, podem gerar algum tipo de dano social. A gente vai falar de incêndio, a gente vai falar de explosão, a gente vai falar de inundação, dentre outros. Quais são os dois elementos mais importantes, Karen, para que a gente possa interpretar bem esses artigos que nós vamos estudar hoje? O primeiro deles, esses crimes que nós vamos conversar hoje, nós vamos analisar hoje, são crimes essencialmente de natureza subsidiária. O que isso significa? Que eu os aplico se eu não tiver
uma atuação, uma previsão mais adequada, mais expressa, né? Então, se eu incendiar o carro de uma pessoa com um objetivo específico próprio de matar aquela determinada pessoa que ali está, eu vou responder lá por homicídio com a qualificadora do emprego do fogo, né? Então, a gente vai ter que entender que há aqui uma lógica essencialmente subsidiária. Eu trabalho aqui com a utilização desse crime naquelas hipóteses em que eu não perceber que exista a previsão mais específica, mais dedicada a uma outra situação. Então, vamos aqui ao crime de incêndio. Incêndio, artigo 250, causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos. Então, aqui eu tenho a ideia de que eu estou causando incêndio, estou incendiando. Isso pode ser um depósito, pode ser um conjunto de casas, pode ser incendiar um ônibus, incendiar alguns carros, e a gente vai, eu repito, utilizar esse artigo sempre quando nós não tivermos uma previsão mais específica. Esse artigo, e na verdade esses artigos que nós estamos estudando agora, eles acabam tendo uma utilidade muito grande, por exemplo, quando a gente considera que determinadas condutas não encontram qualquer outra possibilidade de adequação. Por exemplo, vocês devem se recordar, aqui a gente tem vivido tanta coisa nos últimos anos, que às vezes a gente não se lembra muito bem, mas vocês devem se recordar, no início de 2019, nós tivemos uma série de ações no Ceará, realizadas a mando do crime organizado, de incêndio de ônibus, né, incêndio de carros. Em teoria, nós poderíamos imaginar, por exemplo, que aquelas condutas ali, elas poderiam ser tipificadas como atos de terrorismo, abarcadas lá pela lei antiterrorista. Mas qual é o problema? A lei antiterrorista, quando ela define o tipo penal terrorismo no Brasil, é uma lei de março de 2016, ela exclui de forma expressa a motivação política. Então, para que eu atenda ao tipo penal de terrorismo, diz a lei que eu tenho efetivamente que ter aquele ato motivado por um ato de motivação religiosa ou de origem, por exemplo, um ato de xenofobia, mas ela exclui, Roberto, a motivação política. Daí porque é impossível, em casos como aqueles, em que a gente percebe claramente, evidentemente, motivação política, a gente não pode aplicar a lei antiterror brasileira. Então, acaba existindo a necessidade de aplicação de crimes como esses. Então, o que é importante que a gente entenda nos crimes de incêndio e nos demais que se seguirão no nosso estudo de hoje? É que aqui eu não tenho efetivamente primeiro, um alvo determinado específico. Repito, se eu quero usar o fogo para lesionar determinada pessoa, se eu quero usar o incêndio para matar determinada pessoa, eu respondo lá pelo homicídio, eu respondo lá pela lesão corporal. Mas se eu incendeio um ônibus e acabo por matar alguém, eu respondo pelo incêndio em concurso com homicídio. Tudo vai depender da minha intenção. Então, aqui no caput eu tenho que causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. No parágrafo primeiro, ele vai trazer algumas hipóteses de aumento de pena. As penas aumentam-se de 1/3. Inciso 1º, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Então, a gente vai ter aqui, dentro dessa perspectiva, a possibilidade de um aumento próprio ou de um aumento de pena no momento em que eu tenho ali efetivamente uma vantagem. Eu me lembro de um caso que aconteceu há uns anos atrás no interior de São Paulo, pequena cidade do interior de São Paulo, que era o dono de uma loja de insumos de alarmes de incêndio,
extintores de incêndio, esse tipo de negócio, e ele começou a provocar pequenos incêndios ali na comunidade, numa casa abandonada, outra vez numa banca de revistas, para vender ali o seu negócio, né? A questão de alarme de incêndio e outros elementos. Esse é o caso específico aí do inciso primeiro, quer dizer, eu estou gerando aquele incêndio, estou provocando aquele incêndio com o intuito de receber em troca algum tipo de vantagem financeira. Já no inciso segundo, ele vai listar que haverá um aumento de pena se o incêndio for realizado em determinados locais, ou seja, se eu realizar aquele incêndio em determinados locais. Veja que ele fala aqui, em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social, em embarcação, aeronave, comboio, veículo ou transporte. E aí ele segue, né? Então, veja, ele destaca aqui no inciso segundo determinadas situações onde ele considera que aquele incêndio é mais grave por ele ser realizado em locais que oferecem, de alguma maneira, uma potencialização desse risco. E ele segue em estação ferroviária ou aeródromo. Aeródromo, só a título de curiosidade, é o nome correto, é o nome técnico de aeroporto, né? Aeródromo é o nome que a gente dá a aeroporto. Por exemplo, o nome técnico de um porta-aviões é um navio aeródromo, né? Exatamente porque ele traz ali dentro daquela embarcação uma espécie de aeroporto. E ele segue estaleiro, fábrica ou oficina. O F, convenhamos, tem que ser um senhor espírito sem luz, né? Depósito de explosivo, combustível ou inflamável. Ou seja, eu não só quero incendiar, como eu quero incendiar um depósito de explosivo, combustível ou inflamável. Veja que a gente vai ter aqui, dentro dessa perspectiva, uma lógica bastante diferenciada, que é ele incendiar, por exemplo, aqueles tanques de combustível, né? Ou mesmo um depósito de uma refinaria. E ele segue em poço petrolífero ou galeria de mineração, lavoura, pastagem, mata e floresta. Queria só destacar esse último inciso, perdão, essa última linha, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Lembra que eu falei agora há pouco que esses crimes que nós estamos estudando hoje têm natureza subsidiária, ou seja, eu utilizo esses crimes, eu vou tipificar as condutas com essas, se eu não tiver uma previsão específica, mais calibrada, mais ajustada, mais adequada. A gente vai ter aqui, dentro dessa lógica, a previsão de que vou utilizar essas alíneas, né, se eu não tiver a previsão mais pontualmente específica em relação a outros. Por exemplo, essa linha ela continua sendo utilizada, porém nós temos que nos lembrar de algumas condutas, Ana Luísa, que são tipificadas lá pelo Código Florestal, pelas leis ambientais, ou seja, se o que eu estou incendiando ali é uma área de proteção ambiental, é um parque estadual, é uma floresta nacional, a gente não vai aplicar o Código Penal, a gente aplica toda a carga de legislação ambiental, inclusive um tratamento até de ressarcimento específico e etc. Agora, se o que eu estou incendiando ali é uma pastagem de alguém, né, é uma pequena mata que não se encaixa naqueles conceitos legais, que, repito, a lei ambiental ela vai trazer os conceitos fechados do que é uma área de proteção ambiental, do que é uma área de interesse ambiental, do que é um parque estadual, nacional e etc. Diga, Roberto. Professor, aí pode haver analogia, tipo, na linha H aí, num terreno baldio, eu incendiar? Pode sim, naquele terreno baldio, eu visualizar algum tipo de plantação. Ou seja, se é um terreno, digamos, limpo, tal, não. Mas se tiver ali algum tipo de plantação, porque veja, quando ele fala aqui em
em lavoura, pastagem, etc., não é naquele sentido tão rigorosamente técnico, de uma exploração agrícola definida, não é, como ele usa genericamente a expressão mata, não se trataria propriamente de uma analogia, porque você sabe muito bem, Alberto, que a analogia ela não pode ser utilizada no direito penal para incriminar. Não posso ter uma analogia em mala parte, uma analogia incriminadora. Mas uma extensão, né, o que a gente está fazendo aqui é uma interpretação extensiva. Nós estamos ampliando o conceito, por exemplo, que nós vamos dar aí à mata. Aí, nesse sentido, seria, sim, possível. Professor, só uma dúvida. Acho que o senhor deve conhecer. Aqui, atrás do centro administrativo dos Correios, do centro de distribuição dos Correios, tem um bosque. E esse bosque, vez por outra, incendeia. Ele não é um terreno baldio, ele tem uma matazinha pequenininha, mas tem. Estaria incluso? Estaria aqui porque eu acho que naquele caso particular, aquela área, tem uma área ali até que pertence ao Exército, né, é uma área até que é do Exército. Eu não vejo ali, pelo menos até onde me consta, que haja uma proteção formal da legislação ambiental, porque, repito, para que a gente atraia a aplicação da legislação ambiental, eu tenho que ter o preenchimento de alguns requisitos formais, né, de parque nacional, de parque estadual, de área de proteção ambiental, de área de interesse ambiental, dentre outros. Não me parece que seja o caso. Então, naquele caso ali, é um bom exemplo de possibilidade de aplicação da linha H, salvo, né, melhor juízo, Roberto, de que a gente tenha, repito, de alguma maneira, aquela área ali protegida ambientalmente. É diferente, por exemplo, eu moro aqui perto da Unifor, que nós temos a incidência do Parque do Cocó, né? O Parque do Cocó, que é um parque extenso, aí ele está delimitado, tem uma lei estadual que o delimita, que o considera um parque estadual, aí eu teria um tratamento mais específico. Mas naquele exemplo que você traz, me parece que é possível, sim, a utilização dessa linha. Professor, diga. Eu moro bem na frente desse bosque, sabe? E quando tem incêndio, você vê que sai lá raposa, sai gambá. Quer dizer, tem todo um ecossistemazinho lá, sabe? É impressionante, e o problema da não preservação ambiental, nós vivemos hoje uma situação crítica no Brasil, né? Saiu ontem um relatório do Imazum dizendo que no mês de março houve um aumento em 3 vezes, né? Triplicou-se, por exemplo, o desmatamento na Amazônia. O problema da devastação ambiental, do não conservadorismo, da não proteção ambiental, é exatamente isso, é porque você não causa ali efetivamente um dano apenas àquela vegetação. Você desequilibra todo um ecossistema, mesmo que seja um micro ecossistema, mas você o desequilibra de forma, às vezes, irreparável, né? Não apenas na questão da fauna, não na questão da flora, mas da fauna, e até outros elementos, como, por exemplo, mananciais de água, né? Todo o lençol freático é afetado, então a gente gera ali uma situação de desequilíbrio muito grande. Até porque é um equívoco muito grande no Brasil de nós acharmos que ainda há necessidade de mais áreas para a plantação e etc., porque nós já temos uma agricultura muito desenvolvida, muito tecnologicamente desenvolvida, que consegue, inclusive, na mesma área, né, aumentar em algumas vezes a produtividade com técnicas agrícolas, manejo agrícola, novas experiências, né? Eu gosto muito, apesar de não ter nenhuma vivência no campo, eu assisto com regularidade o Globo Rural, né, que passa nos domingos, acho interessantíssimo aquele programa, e ele sempre mostra isso. Nós temos uma agricultura de nível internacional, muito elaborada tecnologicamente, muito avançada, ou seja, também não cola, né, sobretudo no panorama internacional, você ter efetivamente esse tipo de justificativa, né, de que eu preciso derrubar matas, florestas, parques nacionais, parques estaduais, ou mesmo a região amazônica, para desenvolver. Não é isso, você pode desenvolver com floresta em pé, com árvore em pé, é muito mais negócio, às vezes, você explorar economicamente determinadas plantações que já existem ali, até por recursos biológicos, genéticos, do que simplesmente botar abaixo, né, e gerar isso.
E aqui a gente tem essa cultura ainda, né, de muitas vezes você tocar fogo ali para destruir lixo, né, e aí aquilo ali acaba se estendendo a área de vegetação. O risco é exatamente isso, é que você tem ali todo um ecossistema, mesmo que seja micro, mesmo que seja numa escala menor, mas que é diretamente afetado por esse tipo de atuação. Para encerrarmos o 250, vocês sabem, né, tanto quanto eu, que a conduta culposa, ela somente é considerada criminosa se e somente se nós tivermos, dentro dessa perspectiva, uma previsão expressa em relação a essa determinada atuação. Então, a gente só vai ter aí, dentro dessa realidade, uma perspectiva concreta de que a conduta culposa, para que ela possa efetivamente ser definida como uma conduta passível de responsabilidade criminal, ela precisa efetivamente, concretamente, ser prevista como tal na legislação penal. Então, nesse caso, a gente percebe que o parágrafo 2º acrescenta, né, a previsão de que, se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, a gente tem aqui a previsão culposa. Então, veja, ele traz lá a conduta dolosa no caput, né, causar incêndio. No parágrafo 1º, ele traz algumas causas de aumento de pena. No parágrafo 2º, ele traz a conduta culposa. Essa estrutura que nós temos no crime de incêndio, ela vai ser reproduzida, João Pedro, em vários outros crimes que nós vamos ver agora. O legislador ele opta por definir o artigo 250 como uma espécie, Andresa, de matriz, onde ele traz ali todas as condutas. Depois, em alguns crimes que nós vamos ver a partir de agora, ele manda que a gente aplique a mesma previsão que ele fazia em relação ao incêndio. Veja, por exemplo, o que ele nos diz aqui em relação ao artigo 251. Então, no 251, ele vai incluir o que eu costumo chamar de uma nova desgraça, né? Então, veja, ele falou do incêndio no 250, no 251 ele vai falar expor a perigo a vida, a integridade física ou ao patrimônio de outro, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos, a pena aí de 3 a 6 anos. Então, se eu gero uma explosão, ou mesmo se eu não gero a explosão, eu apenas arremesso aquele determinado artefato, ou mesmo o coloco ali, eu tenho efetivamente a conduta aí do artigo 251. O parágrafo 1º, eu vou colocar logo o parágrafo 1º para que a gente possa diferenciar. Ele diz o seguinte: se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Então, eu tenho aqui uma pena de 3 a 6 anos no caput, e eu tenho uma pena de 1 a 4 anos no parágrafo 1º. Precisamos ter cuidado com 2 aspectos. Primeiro, ao contrário do artigo 250, quando ele fala de incêndio, em que a conduta só se caracterizará quando eu tiver de fato um incêndio, aqui o crime é praticado quando eu gero a explosão ou quando eu gero apenas a colocação daquele artefato ou mesmo o arremesso daquele determinado artefato. Então, eu tenho aqui a colocação, o arremesso ou a simples colocação daquele artefato já caracterizando um crime. E vejam que ele faz aqui uma diferença, Bruna, entre o elemento de explosão do caput para o parágrafo 1º. Então, ele coloca lá no caput a ideia de que, se a substância que eu estou utilizando é a dinamite, eu tenho uma pena maior. Então, veja, a dinamite ela é derivada do chamado TNT, trinitrotolueno, que é uma invenção, inclusive, do famosíssimo Alfred Nobel, né, do Prêmio Nobel. Então, ela é feita à base, principalmente, da nitroglicerina. A nitroglicerina ela é um explosivo líquido muito instável,
extremamente estável. Por exemplo, você tem uma garrafa, um depósito ali com nitroglicerina, às vezes um mero choque mecânico já vai detonar aquela explosão, e aí o TNT é feito a partir dela, mas tem uma grande vantagem operacional, que ele é muito mais estável. Então, ele aguenta choque mecânico, dentre outros elementos, ele precisa de um detonador específico para que ele possa entrar em ignição. Então, o que ele está separando aqui é o seguinte: a substância que eu estou usando no caput é uma substância que foi feita, foi construída, foi pensada para funcionar como um explosivo. Aqui entra, por exemplo, repito, o TNT, a dinamite em si, aqui entra a, a, a lógica do C4, que é um explosivo militar muito utilizado, né? Ela vai, dentro dessa lógica, gerar uma atuação para que aquela substância funcione apenas como explosivo. Então, o C4 é um tipo de explosivo plástico, ele tem uma consistência parecida ali com a massa de modelar, digamos assim, e é muito utilizada do ponto de vista militar. Né? Se utiliza muito do ponto de vista militar para operações militares e outros. Então, veja, no caput do 251, nós temos a explosão causada por uma substância que foi feita para ser explosiva. No parágrafo 1º, ele vai estender esse conceito a outras substâncias que não são feitas com o uso exclusivo, primordial ou principal de funcionarem como explosivo, mas podem gerar esse tipo de efeito. Por exemplo, aqui nós temos algumas substâncias como nitratos, outras substâncias fertilizantes. Vocês devem se recordar, foi uma das cenas tristemente marcantes do ano passado, aquela imensa explosão no Líbano, em Beirute, no Líbano, né, uma explosão imensa, e ela foi causada por um depósito de fertilizantes, né, na verdade era um navio que tinha uma carga imensa de fertilizantes. O que é que eu tenho aqui? Outras substâncias que não são feitas para funcionarem, para servirem como explosivo, mas podem efetivamente atuar como tal. Então, ele faz uma diferença entre o caput e o parágrafo único. Se o que eu estou utilizando é aquilo que foi pensado como explosivo, eu estou no caput. Se eu utilizo uma outra substância que tem a capacidade explosiva, mas ela não foi pensada, construída, imaginada como tal, eu estou no parágrafo 1º. Parágrafo 2º fala aí em as penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no inciso 2º. É o que eu falava a vocês agora há pouco, ou seja, para evitar uma mera repetição de palavras, ele nos remete, Roberto, para o artigo 250. Então, o que eu tenho aqui, Igor? Ele define lá no 250 uma série de situações, e depois ele só manda aplicar a mesma coisa. E o parágrafo 3º traz aqui a mesma lógica que nós já vimos, que é a conduta culposa. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Né? Então, a gente vai ter, dentro dessa realidade, a lógica aqui, que é uma lógica fundante ou fundadora dessa realidade. Tanto a gente vai ter condutas dolosas quanto condutas culposas previstas aqui, tanto no incêndio do 250 quanto do 251. Veja, esse estudo especificamente de hoje, o estudo de quinta-feira, vai ser um pouquinho diferente. Os crimes que nós vamos ver na quinta-feira são crimes um pouco mais diferentes, inclusive são os mais importantes desse título, Roberto. Então, a gente vai ver, Luiz e Gabriel, na quinta-feira, por exemplo, crimes que são mais relevantes, como crimes que envolvem diretamente a saúde pública.
Os de hoje, a gente percebe essa espécie de repetição. É como se o legislador fosse repetindo as desgraças. Veja o que, ele chega no 252. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Expor a perigo a vida, a integridade física ou ao patrimônio de outrem, usando gás tóxico ou asfixiante. E ele traz aqui no parágrafo único se crime é culposo. Então, veja, a conduta dolosa no caput, a conduta culposa no parágrafo único, nós vamos ter isso. Então, repito, é a mesma lógica. Vou utilizar em caráter subsidiário, em caráter alternativo, quando não tiver efetivamente um objetivo específico. Repito, se eu coloco um gás tóxico no carro de uma pessoa, né, por exemplo, eu faço ali uma modificação e eu desvio, né, o escapamento, aquele gás do escapamento, Sarinha, para dentro do carro, propositadamente para fazer com que aquela pessoa morra pela inalação do monóxido de carbono. Nesse caso, eu não vou responder pelo 252, eu respondo lá pelo homicídio com a qualificadora da asfixia. O 252, a exemplo dos anteriores, são crimes de uso geral, são crimes de uso subsidiário, que eu vou utilizar se e quando eu não encontrar qualquer tipo de conduta mais adequada. 253, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico asfixiante, material destinado à sua fabricação. Aqui a gente tem um crime específico, né? Primeira coisa importante sobre o artigo 253, ele é uma norma penal em branco. O artigo 253 é uma norma penal em branco, ou seja, eu só consigo aplicar o artigo 253 se eu tiver o olhar das normas administrativas que vão regulamentar e complementar esse artigo. Então, aqui, Fabiana, eu preciso conhecer essas normas administrativas. Deixa eu te dar um exemplo. Toda a cadeia produtiva de comercialização e de uso de explosivos no Brasil, ela é controlada e fiscalizada pelo Exército Brasileiro. Então, para que eu tenha uma fábrica de dinamite, por exemplo, para que eu venda essa dinamite, para que eu transporte e para que eu utilize toda essa cadeia, ela é controlada, ela é fiscalizada pelo Exército. Eu preciso ter uma permissão do Exército Brasileiro, o Exército faz uma fiscalização na minha fábrica, ele vai ter o controle sobre para quem eu vendo, daquilo que eu vendi, quanto foi de fato utilizado, o controle chega a esse detalhe, né? O Exército também tinha um controle, esse controle vem sendo diminuído sensivelmente nos últimos 2 anos, em relação à venda de munições e de armamento, né? Uma série de decretos presidenciais diminuíram bastante o controle que o Exército faz. Existem algumas, mas ainda mantém, de certa forma, o controle no explosivo. Existem algumas substâncias que são de controle, né, fiscalizados pela Polícia Federal especificamente. Por exemplo, Samuel, éter, acetona e outros produtos que são produtos que podem ser utilizados no fabrico de algumas substâncias entorpecentes, como a heroína e a cocaína, elas são substâncias que serão fiscalizadas pela Polícia Federal. Né? Então, a gente vai ter uma fiscalização aí da Polícia Federal em algumas substâncias. Então, diante disso, a gente vai ter, dentro dessa hipótese, esse determinado ato, que é a atividade especificamente em que eu preciso de uma permissão estatal, eu preciso de uma autorização estatal. Seguindo aqui no 254, tenho aqui causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Reclusão de 3 a 6 anos e multa
e no caso de dolo. No de detenção, de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Aqui eu tenho que causar inundação. Então, propositadamente, eu estou causando a inundação. Isso aqui foi, por exemplo, um dos crimes, né? Não foi o único, mas foi um dos crimes investigados naquela tragédia terrível de Brumadinho. Inclusive, há algumas pessoas, muitas delas ligadas à Vale e a outras empresas, que respondem especificamente por esse crime. A inundação aqui não é só de água no sentido estrito, é de qualquer fluido, né? Então a gente vai ter a inundação aqui caracterizada pela água, mas outros fluidos quaisquer, como por exemplo aqueles rejeitos de mineração que nós tivemos lá. O crime seguinte é muito parecido, vamos só entender aqui a diferença. Veja que o crime seguinte, Mirella, ele fala em remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Então, nós temos aqui tanto o crime de produzir, de provocar a inundação em si, como o crime de retirar, né, destruindo, utilizando, incapacitando algum tipo de obstáculo. Então, por exemplo, se naquela região eu sei que em determinadas épocas do ano o rio sobe, e aí por isso são feitas algumas barreiras, alguns diques, e eu os inutilizo, né, eu os destruo. Eu sei que, por exemplo, em determinada época do ano, pela mudança das marés, aquela maré avança sobre uma determinada região, por isso que ali foram construídos alguns muros de contenção, alguns diques, e eu vou lá e destruo, eu removo esse determinado dique, eu tenho aí efetivamente o crime. Então, o crime se materializa, quer eu esteja deliberadamente inundando aquele determinado local, aquela região. Repito, e quando a gente fala aqui de inundação, não é só por água, é por qualquer outro fluido que possa ter esse tipo de comportamento, mas também eu respondo pelo crime se eu não provoco em si a inundação, mas veja, no 255, eu retiro, destruo ou inutilizo algum tipo de equipamento, de construção, de obstáculo natural ou não, àquela determinada inundação. Repito, então ali foi feita uma barragem, ali foi feita uma barreira qualquer, um dique qualquer, ou ele já existe naturalmente, e eu o retiro com a intenção, com o ânimo de provocar efetivamente essa inundação, eu também responderei pelo crime, certo? Então, imagina que nós tínhamos ali um dique, porque em determinada época do ano as águas daquele rio subiam sensivelmente, alagavam, inundavam toda uma região, eu vou lá e o destruo e o inutilizo, né? Eu responderia aqui pelo crime. Pode perguntar, Roberto. Professor, se eu retiro e a inundação efetivamente acontece, é o crime de cima, não é isso? Não, porque o crime de cima é eu estou criando deliberadamente a inundação. Eu abro as comportas de uma represa, eu não cuido necessariamente daquela represa como deveria. Aqui, eu tenho apenas o crime de remoção mesmo do obstáculo. E a inundação é por um fenômeno natural. Tá? 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio. Aqui, repito, a gente vai trabalhar com uma repetição, né, muito constante de tragédias. Né? Veja que ele fala aí, e aí tem a modalidade culposa do parágrafo único. Aqui, por exemplo, imagina uma determinada região de um morro, de um monte, né, em que eu ali causo aquele desmoronamento. Eu retiro, por exemplo, a terra, né? Eu retirei a terra porque não interessa se eu retirei para, de alguma maneira, causar dolosamente aquela situação, ou, por exemplo, eu fui imprudente, Roberto, tirando ali, Sara, aquela terra para vender. Né? Vamos imaginar que eu tenho uma determinada barreira, um determinado monte, um determinado morro, e eu começo a retirar ali terra para vender, para comercializar, mas eu não sigo os cuidados, os protocolos de cuidado
para que aquilo ali tenha uma estabilidade que garanta a segurança daqueles que ali residem. Por mais que eu não tenha a intenção deliberadamente, dolosa, consciente de causar isso, eu também tenho uma modalidade culposa. Artigo 257 vai na mesma linha do 255, apenas com uma adaptação. Veja que ele fala aqui: subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ou perigo, de socorro, de salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Existem algumas regiões, por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, isso é muito comum, a existência de, por exemplo, sirenes, né, que você tem ali para avisar aquela população de um desabamento, de uma inundação, do rompimento de alguma barreira. Né? Então, o 257 ele se caracteriza quando eu destruo, quando eu subtraio, ou mesmo apenas inutilizo aquele determinado equipamento de proteção, né? Ou de alerta. Né? Então, se eu vou ali, por exemplo, Igor, e inutilizo aquele sistema de alerta, né? Através de sinais sonoros ou sinais visuais, eu estou aqui efetivamente praticando o crime do artigo 257. Um cuidado que a gente tem que ter em relação ao 257, ele só existe na modalidade dolosa. Veja que não há no 257 a previsão do crime culposo. Né? Pode perguntar, Marcos. No 257, pode ser, por exemplo, furar ou quebrar bote salva-vidas? Pode. Se aquele bote está ali, por exemplo, para evitar aquela situação, obviamente, de risco, né, ou trazer a situação de auxílio, ele pode sim. Né? Porque, veja, como ele fala aqui em socorro ou salvamento, ele nos abre um leque bastante grande em relação a essas circunstâncias. Então, poderia ser um exemplo disso também. O 258 vai falar o seguinte: se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. Se resulta morte, aplica-se pena combinada ao homicídio culposo. Aqui eu queria voltar àquilo que eu falei no início da aula, a natureza subsidiária desses crimes. Se eu percebo que eu coloquei fogo naquela casa com a intenção, um dolo, com ânimos de matar as duas pessoas que ali estão, eu respondo por homicídio, lá no 121, com a qualificadora do emprego de fogo. Agora imagina que eu achava que aquela casa estava desocupada. Incendiei a casa. Só que naquele dia havia, por exemplo, uma pessoa em situação de rua que estava dormindo naquela casa. Eu não tinha nem a intenção, não tinha um dolo de causar aquele homicídio, mas eu acabei causando um evento morte. Nesse caso, eu respondo pelo 258, eu respondo pelo incêndio, lá 250, com essa causa de aumento de pena do 258. Então, para que eu diferencie as hipóteses em que eu vou utilizar dentro dessa lógica o crime específico de homicídio, ou para que eu utilize o artigo 258, a chave aqui é entender a intenção. Então, se os elementos de prova produzidos e colhidos naquela investigação me autorizam a concluir que eu tinha uma intenção consciente e deliberada de eliminar a vida, de causar a vida, dentro dessa história, a gente vai ter efetivamente o crime de homicídio, né? Eu tenho ali o crime de homicídio e né, em complementação,
a qualificadora do parágrafo 2º lá do 121. Agora, se eu causei um incêndio e acabei por causar também a morte ou a lesão, repito, não era a minha intenção deliberada, eu respondo pelo crime de incêndio e com essa qualificadora do artigo 258. E para finalizar por hoje, né, o crime de 259, difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Esse crime também tem natureza subsidiária, a gente vai precisar lembrar sempre do que eu falei agora há pouco em relação aos crimes ambientais, né? Isso aqui vai ser, dentro dessa lógica, marcado, caracterizado por uma atuação ligada a crimes ambientais, ou seja, eu, em alguns casos, deixo de utilizar essa hipótese, né? Vou deixar de utilizar essa hipótese porque eu tenho a aplicação de crimes ambientais. Agora, se eu percebo, eu estou causando ali uma doença, uma enfermidade, aquele que tem, por exemplo, a plantação de suínos, de bovinos, de caprinos, obviamente eu não vou falar em crime ambiental, não estou falando aqui de animais silvestres, eu estou falando de animais com uma expressa utilização econômica, e aí eu respondo efetivamente pelo crime previsto aí com essa qualificadora. Então, o que a gente entendeu na aula de hoje? Primeiro, o valor protegido aqui é um valor coletivo, né? O que eu tenho aqui nesses crimes é sempre o valor coletivo. Eu estou protegendo a coletividade como um todo. Agora, eu tenho uma natureza claramente subsidiária em relação a esses crimes. Vou utilizar aqui esses crimes se e quando, insisto, eu não tiver uma previsão mais adequada, uma utilização mais adequada. Queridos, dúvidas sobre a aula de hoje? Eu estou finalizando já aqui a chamada. Quais são as dúvidas? Gostaram? Está tranquilo esse ritmo? Na próxima quinta-feira, nós vamos seguir estudando os crimes contra a incolumidade pública, nós vamos seguir com esse estudo, e, como eu disse a vocês, na próxima quinta-feira nós não vamos ver todos os crimes que nos faltam, eu vou pensar aqui os mais importantes, sendo do que a gente vai conversar na próxima aula, indiscutivelmente mais importante, os crimes aí do artigo 272 e 273. Esses são os mais importantes que a gente vai conversar na aula que vem, de quinta-feira. Então, repito, são crimes importantes, mas eu não vou ver todos os do título, eu vou pensar aqui alguns para que a gente possa conversar. Tá? A gente vai, repito, começar a partir do artigo 260, mas a gente não vai ver todos, a gente vai pensar alguns para a próxima aula. Tá bom, queridos? Bom feriado amanhã, descansem, a gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira, tá? Um abraço imenso aí a todos, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, professor, bom dia.